No México, o pessoal diz que o armário tem que estar cheio de dinheiro para poder contratar. Nem sempre, viu, Pascoal? Como é que está o seu armário? O senhor já fez lá uma verificada, não? O armário está vazio. Quando vai abrir uma gaveta, vai sair... Você sabe que na transição de presente, quando abre uma gaveta, sai um fantasma, hein? Ele pula lá. O senhor está contando, então, com uma possível vontade do Gabriel de sair do Flamengo pela situação atual de ser um reserva, aparentemente, com o Tite, é isso. Marcos Braz, eu falei com algumas pessoas da diretoria do Flamengo hoje que me disseram que o Gabriel não vai ser negociado a menos que se pague o valor da multa dele, que hoje é de 33 milhões de euros. A gente sabe, para fora, para cá é um pouquinho maior ainda, né? 100 milhões? A gente sabe que o contrato dele... Augusto Melo ao vivo no ESPN FC, galera. Pena que eu não consegui fazer ao vivo, cara, pena. Tive uns problemas aí, não consegui. Mas estou aqui agora para gravar para vocês este corte do Augusto Melo falando, sabe de quem? Adivinha? Do Flamengo, de Gabigol. Galera, já chega aí deixando o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Ansiosaço para assistir este corte aqui que o Felipe separou para mim. E no final a gente conversa, né? Simbora. A minha pergunta não é uma pergunta, né? É porque a gente está vendo as declarações sobre possíveis contratações. Eu vi algumas falas sua, né, sobre o Gabigol. E hoje tem uma entrevista do Marcos Braz para o GE, dizendo que o Gabigol tem contrato, que não é um dos maiores ídolos do clube, que não vai sair, que vai ficar. Mas vejo que sempre tem algum tipo de fala sua no interesse de levar, né, o Gabigol. Houve algum papo, o senhor conversou com o Gabigol ou com algum representante do Gabigol? Chegou a falar com alguém do Flamengo? Isso é real, porque a gente tem debatido muito aqui no programa, Augusto. Então, seria uma oportunidade de esclarecer mesmo. Tem isso, o que tem de verdade, para que o corintiano, né, não possa ficar só sonhando, se pode ser uma coisa concreta, pode acontecer. Boa noitezinha, um prazer. E você, mais do que ninguém, é qualificado para estar aí, né? Jogou futebol e jogou como ninguém, né? Um dos ídolos, né, do Palmeiras, enfim, por onde passou, né? Então você é muito qualificado para estar aí. Há um interesse, sim. O Gabigol, como eu sempre brinquei na minha campanha, sempre falei, né? Ele tem a nossa cara, tem as nossas características. Personalidade, goleador, sabe fazer gol, por onde passou foi artilheiro. Existe sim uma intenção nossa. E o que mostra dessa nova diretoria, Zinho, é a ética. Eu sou um cara muito... O meu caráter é acima de tudo, a ética é acima de tudo. Eu acho que eu quero conduzir o Corinthians acima de tudo com ética, com profissionalismo. E eu vou sempre falar com o próprio presidente. Eu nunca vou atravessar nenhum tipo de negociação. E eu liguei sim, falei com o Landim, falei com o Braz, gostaria de uma reunião e ver qual a possibilidade, se há alguma possibilidade da gente poder conversar com o atleta. Assim que a gente conversar e ele nos autorizar, nós vamos falar com o atleta. Eu tenho interesse sim, acho o Gabigol um grande jogador e tem a cara do Corinthians sim. Até agora, eu entendo muito essa questão da cara do Corinthians, né? A gente está falando de 2 times de massa, eu imagino que seja isso, e o Gabriel tem uma personalidade muito forte de chamar atenção, de chamar jogo, ele não sente essa pressão da torcida gritando ou o nome dele, ou muitas vezes o provocando, eu acho que é nesse sentido, né? O centroavante guerreiro, né? Exato. Que bate de frente com qualquer defesa, né? Quem joga futebol sabe, e se ele for ídolo lá, ele pode muito bem ser ídolo no Corinthians também. E a gente sabe que hoje existe um titular lá e acho que uma boa conversa com os presidentes, que é o que a gente vem tendo, essa parceria muito legal, Corinthians-Flamengo, que tem que se manter sempre, essa união do futebol. Acabei de ter uma reunião agora também na federação, já mostrando isso, que nós queremos mais do que nunca sempre estar unido, porque unido nós vamos fazer um futebol muito mais forte. Deixa eu só entender um pouco melhor essa logística da conversa. Pelo seguinte, o Marcos Braz, eu falei com algumas pessoas da diretoria do Flamengo hoje que me disseram que o Gabriel não vai ser negociado a menos que se pague o valor da multa dele, que hoje é de 33 milhões de euros. A gente sabe, para fora, para cá é um pouquinho maior ainda, né? 100 milhões? A gente sabe que o contrato dele é até o final do ano, existe uma renovação pronta ainda não assinada. E a partir do meio do ano, se essa renovação não for assinada,
ele sairia de graça. Só para a gente entender assim, o senhor chegou a conversar efetivamente com os dois juntos e eles autorizaram esse contato. Em que pé que está esse estágio de negociação? Porque, inclusive, as aspas do Braz hoje, ao Fred Gomes, do GE, dão conta de que assim, o Gabigol não está à venda. O Gabigol não vai ser negociado. Sim, não houve. Houve um contato por telefone, né? E que havia um interesse da gente conversar sem nada... Sem nenhum compromisso, né? Simplesmente uma conversa. Sim. E nessa conversa, se houver a possibilidade dele se transferir, tudo bem. Se não houver, o não nós já temos. Agora podemos conversar. E se não der, partimos para outra. Não tem problema, entendeu? Mas é o que eu falei, a ética sempre em primeiro lugar. A gente quer sempre ir direto com o presidente, com o vice, para que a gente possa ter essa conversa sem nenhum tipo de atravessador, que é o que eu estou fazendo, tá? Eu estou indo sempre direto, muitas coisas que estão saindo na internet, tem muitas conversas, e eu quero até deixar o meu torcedor muito tranquilo sobre isso. Eu também sou torcedor, eu também estou ansioso para um grande time, e pode ter certeza que a gente está trabalhando muito para isso, um pouco de paciência, porque o modelo de gestão do Corinthians mudou. Se fosse para montar um time, eu já teria montado 3, 4 times. O que nos é oferecido de jogadores, vocês não têm ideia. E o modelo de gestão do Corinthians mudou, gente. O Corinthians daqui para frente, ele não vai ser intermediário de ninguém. O Corinthians sempre em primeiro lugar. O Corinthians daqui para frente, ele tem que ser o clube. Ele que vai ganhar. Ele é a vitrine. Ele que vai expor esses atletas. Ele que vai trabalhar com esses empresários. Então... Quero deixar uma coisa bem clara. Se fosse para montar um time, nós já teríamos montado 3 times. O Corinthians, a gestão mudou. Não vamos mais servir de intermediário para ninguém. Você me permite voltar no assunto, porque é um assunto que eu queria entender um pouco melhor pelo atleta, pelos clubes envolvidos e eu imagino pela expectativa do torcedor. Você fala que no assunto Gabigol, você, pela ética, presidente procurou o presidente, você procurou o Landim e procurou o Braz. O que você ouviu deles? Porque o que os companheiros do GE noticiam hoje é que o Braz informou, o Gabriel não está no mercado. Então eu queria entender o que você ouviu do Flamengo, da diretoria do Flamengo, oficialmente porque você procurou enquanto presidente, e uma vez que o vice-presidente de futebol do Flamengo fala que o Gabriel não está no mercado, eu entendo, você me corrige se eu estiver errado, se tiver algum outro detalhe da conversa, que ele só sai mediante o pagamento de uma multa. A multa do Gabriel hoje, ela passa os 100 milhões de moeda estrangeira, ela passa os 500, bate quase 600 milhões de reais para clube nacional. Local. Como um clube que fala também em se reestruturar financeiramente pagaria essa multa, porque me parece que o Flamengo não liberaria sem multa, visto as palavras do Braz, e qual foi a resposta que você teve do Landim e do Braz? Essa conversa está só entre vocês, ainda não chegou, por exemplo, ao Gabriel, o procurador do Gabriel? Não chegou o atleta e nem o procurador. A conversa foi uma simples conversa de telefonema com o Braz, dizendo que eu gostaria de conversar com ele, mesmo porque eu sei que eles têm interesse em algum atleta nosso. Nós temos, eu disse a ele que eu teria interesse em alguns atletas deles também. Não citei nome, mas a mídia logo no começo começou a soltar, a gente não sabe... Eles te responderam o quê? Quando você... Vamos conversar, mas não está sendo um nome específico. Só que eu me interesso, claro, se o Gabigol não é titular e se há algum interesse de vendê-lo, por que não a gente poder entrar numa negociação? Mesmo porque a própria Dani falou, daqui a 6 meses ele pode assinar um pré-contrato. Então, se não assinar, o que já está pronto na mesa da diretoria, acordado, o que eu disse, né? A gente quer uma coisa com ética, né? A gente quer essa cordialidade, a gente quer estar sempre unido para que nunca tenha nenhum tipo de desavença, não aconteça nada. E a minha ética vai ser sempre essa, sempre direto com o presidente e depois sim com o procurador e o atleta. E esse valor, como pagar esse valor, essa multa que não, mas aí, muito do, esse é um valor nacional. Que às vezes você... É 33 milhões, mas era... Não, mais de 100 para o mercado nacional. Era mais de 100, mas para ele cumprir todo o contrato dele. Hoje praticamente falta 6 meses para ele cumprir o contrato dele. Mas o valor da multa... Não, eu sei, mas aí pode ser negociável. Né? Todo atleta, de repente, se ele não quer renovar, ele cumpre os 6 meses e sai de graça. Nenhum clube quer isso. Então, a gente está insistindo porque, assim, a gente está envolvendo 70 milhões de torcedores, mais ou menos, nessa conversa, que estão interessados em entender essa possível negociação, né? O senhor está contando, então, com uma possível vontade do Gabriel de sair do Flamengo pela situação atual de ser um reserva, aparentemente, com o Tite, é isso? A ética é, primeiro, o Flamengo ter a vontade de transferir o atleta para nós, e a segunda é o atleta querer estar conosco. Então, primeiro tem que ser o Flamengo, que para ele esteja tudo em ordem, que ele possa liberar o jogador, precisamos estudar de que forma, multa, claro que a multa para a gente hoje é inviável pagar,
Já deixar uma coisa bem clara, é inviável, porque não temos condições, acho que nenhum clube brasileiro hoje tem condições de pagar essa multa. Então o que nós queremos é um acordo, ou se eles querem algum atleta nosso, se nós queremos um outro atleta deles, e aí sim chegar num acordo. Mas é uma conversa sem nenhuma expectativa. Sem... Não seria uma coisa para agora, começo de temporada? Não, é uma conversa agora que, se Deus quiser, tomara que dê certo, e aí sim, mas se não der certo, é o que, como eu falei, tem outros, a gente parte para outro, que a gente já vem monitorando outros atletas, para que a partir do dia 2 a gente possa, dizendo novamente para o meu torcedor, com calma, sem pressa, porque o modelo de gestão mudou, nós não fazemos mais loucura, nós não vamos contratar jogador como as gestões anteriores contratavam, nós vamos contratar sim jogadores muito pontuais, jogadores monitorados, para que a gente não erre. Se tiver que errar o menos possível, porque o Corinthians não pode passar mais pelo que vem passando. Presidente, no México o pessoal diz que o armário tem que estar cheio de dinheiro para poder contratar. Nem sempre, viu, Pascoal? Como é que está o seu armário? O senhor já fez lá uma verificada, não? O armário está vazio. Quando vai abrir uma gaveta, vai sair... Você sabe que na transição de presidente, quando abre uma gaveta, sai um fantasma, hein? Ele pula lá e fala, opa, olha eu aqui, ó. O armário está vazio, mas você pode ter certeza que esse ano nós vamos enchê-lo. Pode ter certeza disso. O senhor vai fazer auditoria? Como é que já está sendo feito? Teve uma ideia? A mesma empresa que reestruturou o Flamengo, a Ernest Young, contratamos, é a mesma empresa que está conosco, já está adentro, já está tomando uma noção de tudo que aconteceu, e a partir do dia 2 ela se fixa lá e começa um trabalho de reestruturação do Corinthians. Presidente, sempre que a gente fala em reestruturação, seja você, seja presidente de outros clubes que pegam um time numa situação mais complicada, eles sempre voltam no Flamengo de 2012. Porque é a empresa que fez o início do Bandeira, é como o Flamengo... Só que o Flamengo de 2012, ele operava numa outra rotação. Ele não fazia contratações de jogadores com altos valores, ou jogadores renomados no mercado. O Bandeira não assumia falando que estava indo atrás do Gabigol na época, por exemplo. Ele falava muito em vai sangrar. Vai sangrar. Foi muito criticado por isso durante a gestão toda. E por mais que me parece que acaba sendo um norte essa recuperação financeira do Flamengo, pelo cenário que tinha e pelo tamanho do clube que tem. Você fala agora da auditoria, que também foi a mesma naquela época. E o discurso é um pouco diferente. Como você fazer essa reestruturação financeira, auditoria, colocar ordem no caixa, mas contratar 5, 6 jogadores e dizer que o time vai ser forte? Como é que essas coisas podem caminhar junto, que seria um movimento antagônico ao que foi o Flamengo, por exemplo, daquela época, que não fazia contratações, estou falando virada de 12 para 13, do naipe de Gabigol, da época que fosse. Mas como é que vai ser isso para organizar, garantir que vai ter um time forte, garantir que dá para abrir mão de Renato, Gil, de tudo, e que vai continuar sendo do jeito que o Corinthians merece? Pedro, se você for ver o Flamengo 2012 e o Corinthians hoje 2023, o Flamengo tinha uma receita de 180 milhões e um déficit de quase 800 milhões. Então ele realmente precisava enforcar toda essa situação, sangrar realmente, reestruturar para depois ele pensar num grande time. O Corinthians hoje, ele tem um déficit que está pouco acima ou já igual à sua receita. E com essa credibilidade que nós estamos passando para o mercado, Master, outras propriedades, CTs, Clube Social, que está, para nossa surpresa, a gente confia muito na situação econômica do país a partir do ano que vem. A gente tem informações muito positivas, se Deus quiser. Como brasileiro, torço muito para isso, não tenho dúvida que o Brasil, o ano que vem, vai ser muito melhor. Então, se você for analisar, nós já temos praticamente uma equação. Então, eu tenho como fazer essa... Não preciso enforcar o meu time de futebol. Não preciso sangrar da forma que o Flamengo sangrou, porque nós estamos mais ou menos ali, balanceados. Então, para nós fica muito mais, não digo fácil, tranquilo, porque a situação lá também não é boa. Mas você tem ali praticamente... O que você precisa saber agora é saber gastar, saber comprar, saber vender, voltar à credibilidade do mercado. Por isso que eu não abro mão de ter um grande time. E mesmo porque, o Zinho sabe, time de futebol não se faz só com dinheiro, se faz com isso que nós estamos fazendo. Um grande monitoramento para contratar a peça certa, o atleta pontual, que é o que se fazia antes, contratava por quantidade, sem aquele monitoramento. Por isso que a primeira coisa que nós fizemos foi reestruturar novamente o nosso Cifute, que é o departamento de monitoramento, para que a gente não erre, para que você vá ali em toda a minutagem do atleta, por tudo que ele fez, por tudo que ele passou. Então, essa é a diferença do Corinthians hoje para o Flamengo em 2012.
Então, com essas contratações que você está falando, 6 contratações para o time principal. 6 titulares, 10, 11 total. 4, 5 titulares e o resto para compor elenco, mas também com todos com a mesma qualidade. A gente, no ano passado, não botava o Corinthians para disputa do título. Como é que você encaminha o Corinthians para a próxima temporada? O Corinthians vai brigar pelo título brasileiro, pela Copa do Brasil, pela Copa Sul-Americana. Como é que você coloca o Corinthians na próxima temporada? Ganhar com consequência, Pascoal. Eu vou montar um time para ganhar tudo. Eu vou ganhar um time para estar sempre ali em cima, mesmo porque hoje nós temos uma das 3 maiores folhas do país. Nós já temos uma receita para ter um dos 3 melhores times do país. Nós diminuímos essa folha com esses atletas que tinham um salário pelo tamanho que eles eram, grandes jogadores, tinham o salário deles merecido, e hoje nós não temos. Então nós podemos transformar esses salários em outros atletas com a mesma qualidade, vamos dizer assim, com um esquema de jogo, com a mesma filosofia que o Mano vai implantar, e é aí que vai ser formado. Por isso que nós estamos trabalhando em peças específicas, Pascoal, para que a gente não erre. Mas você vai colocar o Corinthians o Corinthians vai novamente estar na primeira página, Palmeiras, Corinthians, vai Flamengo, voltar a ser Atlético protagonista, Mineiro, entendeu? É porque o torcedor do Corinthians não quer ver o Corinthians disputando 7ª colocação. O Corinthians não vai ficar fora da final do Campeonato Paulista. O Corinthians não fica fora da decisão da Sul-Americana. Não pode ficar fora da decisão da Copa do Brasil. Isso para você é torcedor do Corinthians. Você ficou feliz em ver o Corinthians fora? Claro que não. Por isso que eu não quero... Por isso que eu quero montar um time para ganhar tudo. Eu não vou abrir mão disso mesmo, porque isso também traz muita receita para nós. E nós precisamos dessas receitas para o ano que vem. E só para completar o que o Pascoal está dizendo, a gente tem uma declaração recente do Rubens Gomes, né? O Rubão. Ele está na sua equipe? Ou isso ainda está sendo decidido? Porque ele falou algo muito parecido, sim, né? O Rubão, ele é um grande amigo que está conosco há 6 anos, numa campanha árdua de 6 anos. E o Rubão é um diretor estatutário. Nós traremos um diretor executivo. Outra coisa boa de falar também. Isso que eu queria saber. Eu deixo então para você perguntar, Pedro. Não, mas é isso. Essa pergunta. Vai bem dentro disso do que a Dani falou, porque o Rubão vira e fala numa entrevista: acabou a farra para os rivais. Quer ouvir? Vamos colocar? Pode colocar. Vamos colocar e aí a gente entende depois qual vai ser o papel do Rubens Gomes, do Rubão, nessa diretoria, já que é próximo ao presidente também. Deixa eu deixar bem uma coisa bem clara, viu? Claro. Quando ele fala acabou a farra, não é que o Palmeiras e o Flamengo estão numa farra. É que agora vai ter o Corinthians também para essa farra. Não são só eles. Ele vai ter o Corinthians, porque você mesmo disse, o Corinthians com um time, de uma certa forma, com uma certa idade, desmontando o elenco, chegava uma peça, desmontava, chegava outra, desmontava. Chegamos a uma semifinal de uma Sul-Americana, chegamos a uma final com o Flamengo, que é um dos melhores times do país hoje, com esse time. Imagina nós agora com um planejamento, coisa que não tinha no Corinthians há muito tempo, que é o que eu falei, usavam muito o Corinthians como intermediário, que não vão usar o Corinthians mais como intermediário, e é onde esse atleta será a nossa terceira receita, será a última receita. Porque primeiro nós temos que ter um time, para ganhar e disputar tudo. Isso nós não vamos abrir mão. E quando ele fala acabou a farra no seguinte, não só vai ter mais esses dois, vai ter nós agora também, como tem outros, como tem Atlético, como tem o Grêmio que chegou, enfim. Mas nós vamos estar nesse bolo aí dessa farra. Ah, galera, eu ri demais nessa entrevista do Augusto Melo. O cara é muito fanfarrão, velho. O cara é muito cara de pau, mano. Olha aí, galera, tá no site do GE. Vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, esfria interesse do Corinthians. Gabigol não está à venda, porra! É isso aí, cara. E sobre o assunto do Rubão, hein? Que acabou a farra, que Palmeiras e Flamengo não vão ganhar mais nada. E aí, já mudaram de opinião? Já mudaram o discurso? O tom? Ah, mas não é isso que ele quis dizer. Ai, coitadinho, o que ele quis dizer? Cara, a partir do momento que você fala acabou a farra para Palmeiras e Flamengo, você está querendo dizer que você vai ganhar tudo e que Palmeiras e Flamengo não vai ganhar mais nada, cara. É isso e ponto final. Não tem desculpa. Ah, mas não foi nesse sentido. Foi sim. Foi sim. Vocês são doidos. Vocês falam o que querem e agora a conta está chegando. Cara, muito engraçado o Pascoal perguntando ali, cara, na hora que ele abriu o armário lá, né, do Corinthians, o que vai sair de dentro, né? Vai sair fantasma! Não tem dinheiro lá. Ah, galera, é hilário, velho. Tá, então, deixa eu ler aqui um pedacinho dessa matéria. O Marcos Braz deu uma entrevista, então, né, para o GE. Vamos ver aqui, ó.
O Corinthians quer Gabigol, procurou o Flamengo, mas dificilmente o terá. O camisa 10 da Gávea faz parte dos planos do clube para a temporada de 2024. Tem até ele aqui jogando futebol aí na praia, treinando, né? Abre aspas para o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz. Vamos lá, galera. Gabigol não está à venda, a gente conta com ele o ano que vem. Gabigol tem 1 ano de contrato e é um ativo do Flamengo, é um ídolo do Flamengo. É um dos jogadores mais importantes da história do Flamengo e dos que mais ganhou títulos pelo clube, disse o vice de futebol Marcos Braz. É isso, cara. Tá aí, ó, um tapa na cara, né, com luva de pelica do Marcos Braz aí no Augusto Melo, né? E também do Rubão do Corinthians. Valeu, galera! Tamo juntos, tendo mais vídeos falando do Mengão, eu trago aqui pra você. Então, deixa o like, se inscreva e ative o sininho, marca lá todas. Valeu, tamo junto, saudações rubro-negras. Fui!